Bendito Deus, Pai querido, Pai celestial, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos, meu Senhor, por mais um dia que tu nos concede. Obrigado, meu Senhor, por este dia, obrigado pela tua igreja, obrigado pela nossa participação nela. Querido Pai, ouve a nossa oração, guarda o teu povo em todo lugar, Pai. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Glória ao Justo. Esta é a edição 987, ano 20, e o tema de hoje, os servos e os inimigos do Senhor. Não parece compreensível à mente humana o ser humano ser tão pequeno, tão limitado, tão sujeito à morte, à enfermidade, às surpresas da vida, às intempéries da vida. E, mesmo assim, alguns seres humanos, ou muitos seres humanos, têm se constituído inimigos do Senhor. Inimigos no sentido de não querer ouvi-lo, inimigos no sentido de não querer reconhecê-lo, inimigos no sentido de se propor a cultuar o diabo, o inimigo maior de Deus. Muito embora o culto ao diabo não seja só o declarado, existe todo culto falso, ele é de alguma forma prestado ao diabo. Mas às vezes os adoradores não têm consciência que estão adorando o diabo. Quem dedica toda a sua vida ao ídolo da sua devoção, ele não compreenderia se alguém dissesse que ele está servindo ao diabo. Porque ele foi ensinado, tem uma tradição, e para ele existe um valor nisto, e não seria compreensível a ele a exposição de que ele está servindo ao diabo. Mas é. O culto ao diabo, ele cresce todos os dias. A falsificação do evangelho também é um culto ao diabo. A arrogância na prática evangélica é um serviço ao diabo. Pode não ser um culto, mas é um serviço. E o que a gente aprende é que até Deus tem inimigos. Isso é só comentando o nosso tema. Os servos e os inimigos do Senhor. Os servos do Senhor e os inimigos do Senhor. O nosso tema e o texto bíblico é Salmo 73, versículos 1 a 17. Nós lemos, eu gosto de ler. Eu acredito na necessidade de leitura para quem não tem a Bíblia, eu acredito na necessidade, na importância da leitura para quem tem, mas não tem habilidade para ler, eu tenho uma certa dificuldade no entendimento, e eu acho bom, eu me proponho a ler a Escritura para os meus amados irmãos. E a leitura é esta, Salmo 73, 1 a 17. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios, porque não há aperto na sua morte, mas está firme na sua força. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como outros homens. Por isso, a soberba os cerca como um colar e vestem-se de violência como um adorno. Os olhos deles ficam inchados de gordura e eles têm mais do que um coração poderia desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão e falam arrogantemente. Põem a sua boca contra os céus e a sua língua anda pela terra. Por isso, o povo dele volta aqui e águas de copo cheio se lhe espremem. E
Eles dizem, como sabe Deus? Não há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riqueza. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi, o fim deles. Bendito Deus, Pai Santo e querido que estás nos céus, nós te louvamos. Lemos a tua palavra, Senhor, e queremos a tua direção, a tua proteção, a tua inspiração para expor. E pedimos também pelos nossos irmãos, os que estão conosco neste horário e os que possam ter contato posterior. Querido Pai, abençoe e guarda os meus irmãos. Em o santo nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Meus queridos irmãos, eu fazia uma avaliação, um comentário sobre o tema, os servos e os inimigos do Senhor. Os servos do Senhor, em algumas situações, os servos do Senhor podem experimentar muitos sofrimentos, muitas provações. O Senhor Jesus ensinando, ele falou uma parábola que ainda hoje dá dor de cabeça nos teólogos, a parábola do rico e do Lázaro. Jesus descreve o rico como um homem rico, próspero, que se vestia muito bem e vivia realmente na condição de rico. E o Lázaro como um pobre, muito pobre, que além da pobreza tinha ferimentos, tinha enfermidades e ele mendigava à porta da casa do rico. Jesus fala do destino final dos dois, o rico tendo um sepultamento certamente à altura de quem tem posses, e o pobre, Jesus não fala do sepultamento, diz que ele foi levado pelos anjos, ou seja, o sepultamento para Deus, apesar de ser honroso e importante o sepultamento de uma pessoa, de um servo de Deus, mas, na verdade, o que conta para Deus é o destino espiritual daquele morto e não o destino funerário dele. Agora, meus queridos, neste entendimento da palavra, é possível alguém ser fiel e ser muito sofrido. Porque o sofrimento humano, ele pode estar associado com infortúnios, com falta de iniciativa, com preguiça mesmo. Tem pessoas que não têm iniciativa, não têm coragem, não são dispostas. As dificuldades humanas podem estar relacionadas com o que nós ouvimos tanto combater, pelo menos de mentirinha, que é a injustiça social. E as necessidades humanas, as provações e os sofrimentos, elas estão realmente como uma experiência da vida física, da vida material. Isto envolve a carência de bens, às vezes de bens essenciais, envolve as enfermidades, cedo ou tarde elas vão chegar, e geralmente ela vem comprometendo a pessoa. Uma pessoa doente, ela fica sem muita alegria para tomar iniciativa, sem muita força para agir. Então, na verdade, os servos de Deus podem passar por algumas provações. Este salmista, ele teve a infelicidade de querer se ver no ímpio. Quando um ímpio quer se ver no justo, ele tem o benefício da meia-culpa.
Ele pode reconhecer-se culpado, ele pode reconhecer-se necessitado de perdão, de reconciliação com Deus. E, por espelhar-se numa pessoa justificada, ele pode ter um benefício. Mas quando uma pessoa justificada se espelha no ímpio, ela só tem prejuízo, ou emocional, ou moral, ou físico. E o salmista, ele começa este salmo muito bem. Verdadeiramente bom é Deus, ou seja, o ímpio não pode fazer coisa boa, não pode ser bom. Deus é muito bom. Verdadeiramente Deus é bom, bom é Deus, para com Israel e para com os limpos de coração. Excelente. No versículo 2, ele desce como uma ave abatida em pleno voo. Ele diz: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que eu escorregasse, eu caísse de fato. Pois eu tinha inveja dos ímpios. Eu tinha inveja dos tolos, dos nécios. Quando eu vi a prosperidade deles, eu fiquei enciumado. Eu fiquei me queimando de ciúme. Como é que eu sou justo? Como é que eu vivo uma vida regrada? Como é que eu procuro servir a Deus e ao próximo e eu sou confrontado com o sofrimento? E aquele indivíduo, sem temor, sem nenhum recato, sem nenhum respeito com o homem ou com Deus, e vive maravilhosamente bem. Eu estou purificando meu coração inutilmente. Mas ele descreve no versículo 4 a questão, o que ele observou. Morre um ímpio, não tem problema. Está tudo providenciado, e ainda hoje é assim. Não entra em trabalhos forçados. O ímpio não tem maiores dificuldades com o trabalho, porque ele pode assalariar. Não se acha em trabalho como outros homens, não são afligidos como outros homens, eles não são humilhados porque devem, eles não são... As pessoas têm medo, têm respeito e têm medo do rico. Tem respeito pelo rico porque ele é o doutor, é o senhor, é o proprietário, é o fazendeiro, é o tal. E tem medo porque se confrontar, enfrentar, pode ter graves problemas. Então, eles não são afligidos. No versículo 6, o salmista ele é sensato, apesar desta sua estupidez de... Como é que é estúpido e é sensato? Ele é sensato avaliando, ele foi estúpido quando se comparou. Ele diz: por isso, esses ímpios, eles são soberbos, eles se adornam da soberba, eles se revestem da soberba, eles estão prontos para a violência. E faz uma descrição no versículo 7, que é muito comum. Hoje tem até cirurgia. Os olhos deles são inchados de gordura. Eles têm mais do que o coração podia desejar. Eles, às vezes, até se fabulam. Deus é muito bom para mim, tudo que eu faço dá certo, tudo que eu peço eu recebo, e está tudo muito bem, maravilha, tal. Às vezes, é verdade, em parte, porque Deus abençoa todas as pessoas, Deus é justo, Deus é bom, Deus manda o sol para brilhar sobre todos, manda a chuva para fazer produzir no solo, no roçado de todos, Deus dá a vida, dá a saúde, Deus é maravilhoso. Agora, eles, no versículo 8, o salmista diz que eles são corrompidos e tratam maliciosamente, oprimindo, e falam com arrogância. Eles falam arrogantemente. No versículo 9, o salmista os descreve nessa arrogância.
põe as suas bocas contra os céus, ou seja, blasfemam de Deus. Deus não existe, meu Deus é meu dinheiro. E com a sua língua, as suas línguas andam, percorrem a terra. Eles falam bem, falam mal, eles têm toda a autonomia para fazer isto, fundamentado no que eles possuem. No versículo 10, o salmista diz: por isso o povo dele volta aqui. Aqui entra uma poesia, uma coisa. Por isso o povo dele volta aqui e água de copo cheio se lhe espreme. Isso é um provérbio da época que entra aqui no texto. A Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada, os salmos, os profetas, eles têm muito da cultura popular. No Evangelho tem muito da cultura popular. Aquela história quando o céu está rubro, que Jesus falou, era a cultura popular. E hoje está com esse vermelhão aí, se prepara para o calor, mas com o céu escuro daquele jeito, então se prepara para o temporal. Ou seja, essa leitura do céu, essa coisa, isso é antigo. E é cultura popular. Não significa que toda vida que o céu está rubro vai ser calor, e nem toda nuvem é para produzir chuva. Mas é a cultura popular. E essa cultura popular entra em todo o contexto das Escrituras. Tem coisas no Evangelho que perturbam alguns. Por exemplo, o homem paralítico no tanque de Betesda, ele diz a Jesus que estava ali, e o anjo descia no certo tempo, agitava a água, e o primeiro que mergulhava depois que o anjo passava e fazia este serviço de agitar a água, então o primeiro que descia ali no tanque era curado. Jesus não disse que ele estava certo, não disse que ele estava errado, não disse que era verdade, não disse que era mentira. Jesus não era polêmico, Jesus era justo, verdadeiro e tinha a missão de socorrer. E Jesus disse, então se levanta e vai para casa. Houve um milagre e ficou a história de que o anjo vinha. Eu não ia duvidar, eu sou crente em Jesus Cristo, eu ia duvidar que o anjo vinha. O anjo já tinha ido lá onde o Zacarias estava, determinado tempo. O anjo foi onde Maria estava, o anjo falou com José 3 vezes. Então, eu vou duvidar dos anjos? Não. Agora, que o anjo tinha essa missão, que em determinado tempo, não sei se uma vez por mês, uma vez por ano, o texto não deixa isso claro, mas Jesus não questionou crença popular. E aqui é uma crença popular, ou um ditado popular, que o povo dele volta aqui, ou seja, acontece sempre com os que estão aqui. Águas de copo cheio se lhe espreme. Não sei, um provérbio da antiguidade. E eles dizem, como o sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Como é que Deus vai saber do que eu estou dizendo, do que eu estou pensando, do que eu estou fazendo? Deus criou isso aqui e Deus abandonou. Isso é uma crença muito antiga. Existe a crença na imanência de Deus e na transcendência de Deus. Existe que Deus está presente em sua criação. Existe uma crença da ausência de Deus. Eles, querendo serem, quem sabe, justos com Deus, terminaram sendo o pior dos injustos. Porque disseram o seguinte, Deus criou tudo isso aqui, mas Deus é tão santo, tão bom, tão justo, que Deus não podia ficar aqui. Então Deus deixou isso aí entregue à sorte, Deus abandonou. Isso é terrível, porque o nosso Deus continua tendo o mundo em suas mãos e tem o controle de todas as coisas. E eles questionam a sabedoria de Deus. Como Deus sabe o que eu estou dizendo, o que eu estou fazendo, como eu estou vivendo? Ah, conhecimento no Altíssimo. O salmista volta a si e diz, eis que estes são ímpios, no versículo 2. Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riqueza. Na verdade, aí entra o versículo 13, comparando, é onde entra a insensatez dele. Na verdade, em vão
tenho purificado o meu coração. Eu lavei as minhas mãos na inocência. Eu procurei ser justo, não tenho nada, não estou com nada. E eles não têm nenhuma preocupação deste nível, deste tipo, estão com tudo. Então, alguma coisa, meus amados irmãos, ele ficou perturbado. Ele diz, todo dia eu sou afligido, eu tenho um problema. Eu não descreveu os problemas, mas digamos que ele tivesse problema na família. Hoje eu estava conversando com um irmão e dizendo, até Jesus teve problema na família, e só quem não tem problema de família é quem não constituiu família. Alguns têm problemas mais sérios, uns têm problemas mais leves, às vezes os problemas é só problemas de assistência mesmo, de subsistência, de presença e tal, mas alguns têm problemas graves, problemas de família. Agora ele diz, eu tenho sido afligido todo dia, eu não tenho sossego, todo dia eu tenho problemas. Parece que cada manhã com o café vem um castigo. Com o lanche vem o castigo. É castigo e lanche e castigo. Eu todos os dias sou afligido. Versículo 14. E se eu dissesse, falarei assim, eis que eu ofenderia a geração de teus filhos. Se eu fosse expressar o que eu realmente, eu ia criar problema de descrença nas pessoas. É outra forma aqui, outra expressão poética, outra expressão popular. Se eu fosse publicar este meu sentimento, só ia criar descrença. Ofenderia a geração, ia desencorajar outras pessoas que já estão sofridas, estão sofrendo. Aí ele diz, meus amados, no versículo 16, quando eu pensava em entender por que o rico está por cima da carne seca, e eu é que estou seco, eu é que não estou com nada, eu é que estou sofrendo, cada dia eu tenho a minha aflição, eu tenho o pão e aflição e pão. Então, quando eu pensei em entender isto, foi doloroso quando eu comecei a avaliar. Ele diz lá que tinha feito uma escolha errada. Ele disse, eu tenho purificado meu coração de uma forma inútil. Eu purifiquei o meu coração em vão. O meu trabalho foi inútil. Parece inútil, mas aqui, aí, meus amados, ele diz, quando eu pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso. Como é que eu me comparo com o ímpio e acho que ele está em melhor posição? Como é que eu me comparo com o ímpio e acho que Deus é mais decente, mais legal com ele, mais clemente com o ímpio do que comigo? Quando eu pensava em entender isto, doeu no meu coração, doeu na minha consciência. Eu senti uma dor. Foi doloroso para mim. Foi muito doloroso para mim. Aí eu entrei na casa de Deus. Aí eu fui para o santuário. Até que entrei no santuário de Deus e vi a diferença de destinos. Eu entendi a mudança, eu entendi como era. Eu entendi como era importante estar amparado à sombra do Senhor, à sombra do Onipotente. Como é bom ter o Senhor para confiar, para suplicar, para recorrer. Então eu entendi o meu fim. E eu entendi o fim dos ímpios. Eu entendi o sentido, eu pude compreender o sentido da minha relação com Deus e ver que os ímpios, na verdade, não têm nenhum benefício. Não há nenhum benefício em ser ímpio. Eu entendi o fim deles. Eu agradeço a Deus, meus irmãos, porque não me comparo com ninguém. Não me comparo com pessoas importantes, porque não sou importante. Não me comparo com os ímpios, porque não vivo na impiedade. Muito embora rodeado de fraquezas,
mas sempre confiando na fortaleza que vem do Senhor. E Deus abençoe os meus irmãos, Deus abençoe a sua igreja, Deus abençoe os nossos ajudadores, Deus abençoe os nossos cooperadores. São 27 anos no ar e durante este período nós temos mantido o padrão bíblico. A palavra do Senhor em primeiro lugar. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, te agradecemos, te exaltamos, meu Senhor, pela tua bondade, pela tua palavra, pela tua igreja. Abençoa meus irmãos, dá graça e vitória a cada um. Querido Senhor, ouve dos céus as nossas petições. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos amanhã. Deus os abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.